Quando a verdade vem à tona, nem as paredes mais grossas conseguem contê-la. E é exatamente isso que está acontecendo agora nos corredores do Supremo Tribunal Federal, onde uma rachadura histórica se forma diante dos nossos olhos. Informações bombásticas obtidas por fontes de dentro do próprio STF revelam que 5 ministros da Corte estão articulando um movimento coordenado para rever e potencialmente anular condenações consideradas politicamente motivadas. Em reuniões secretas, estes magistrados expressaram profunda preocupação com o legado do tribunal e a necessidade urgente de corrigir erros que comprometeram a imparcialidade da justiça. Este movimento representa a mais profunda divisão interna do STF em décadas, sendo descrito nos bastidores como um verdadeiro acerto de contas com a história recente do país. Esta divisão, mantida sob absoluto sigilo, ganhou força com a intensificação das pressões internacionais sobre o tribunal, especialmente após as sanções americanas e a crescente atenção da comunidade jurídica global. O estupim teria sido uma reunião extraordinária e extremamente tensa, convocada para discutir as repercussões dessas pressões. Durante o encontro, um dos ministros mais respeitados da Corte fez um pronunciamento contundente, afirmando que o tribunal estava se afastando de sua missão constitucional e correndo o risco de se transformar em um mero ator político. Este discurso ressoou com outros 4 ministros, que nas semanas seguintes começaram a se reunir reservadamente para traçar um plano de recalibração institucional, longe dos olhares da imprensa e de seus pares. Os 5 ministros que formam este bloco dissidente são uma mistura de membros mais antigos e nomeações mais recentes, unidos pela preocupação com a politização da Corte. É muita informação, eu sei, e a história fica ainda mais séria. Mas antes de continuarmos, um recado rápido. Se você está gostando desta análise, deixe o seu like, inscreva-se no canal para não perder nada e compartilhe este vídeo, porque ele é de utilidade pública. Feito! Ótimo! Porque agora vamos analisar e continuar. O grupo começou a se formar de maneira concreta após o julgamento da chamada tentativa de golpe, quando as divergências sobre a condução do processo atingiram níveis sem precedentes. O que estamos vendo é uma divisão muito mais profunda, que toca em questões fundamentais sobre o papel da Corte e seus limites, explicou um funcionário de alto escalão do tribunal. A preocupação central não é defender figuras políticas específicas, mas sim restaurar a credibilidade do poder judiciário como um todo, que eles acreditam ter sido severamente abalada. Entre os casos que estariam na mira deste grupo, o mais significativo é o processo contra o ex-presidente pela suposta tentativa de golpe. Pelo menos 3 dos 5 ministros acreditam que houve falhas processuais graves e que a condenação foi desproporcional. A preocupação, segundo fontes, é com o precedente perigoso que foi estabelecido. Além deste, outros processos estão na lista: decisões monocráticas que bloquearam contas em redes sociais sem prazo, investigações que se estenderam por anos sem denúncia formal e decisões que ampliaram o conceito de fake news para incluir críticas a instituições. O objetivo é fazer o tribunal retornar às suas raízes constitucionais. O que torna a situação extraordinária é que alguns desses 5 ministros participaram ativamente das decisões que agora pretendem revisar. Essa aparente contradição é explicada por uma profunda reavaliação, provocada pela pressão internacional e pela percepção de que o tribunal ultrapassou limites perigosos. É como a história do imperador sem roupas. Por muito tempo, ninguém queria ser o primeiro a dizer que o tribunal estava nu, mas agora que alguns tiveram a coragem de falar, outros estão enxergando a realidade, explicou uma fonte interna. Essa autocrítica é vista como um passo essencial para resgatar a legitimidade da Corte perante a sociedade e a comunidade internacional. Um detalhe crucial é que este movimento de autocrítica não se restringe apenas a decisões relacionadas ao ex-presidente e seus aliados. Há uma preocupação mais ampla com a expansão gradual dos poderes do tribunal nos últimos anos e o impacto disso no equilíbrio entre os poderes da República. Existe um reconhecimento crescente de que o tribunal talvez tenha ido longe demais em várias frentes, revelou uma fonte. A questão não é apenas sobre casos individuais, mas sobre o papel institucional do STF e a necessidade de reafirmar seus limites constitucionais, que muitos juristas acreditam terem se tornado perigosamente fluidos e interpretativos. O aspecto mais surpreendente desta divisão é a identidade dos ministros que lideram o movimento. O grupo inclui tanto ministros indicados por governos de direita quanto de esquerda, unidos pela preocupação com o legado do STF. É uma divisão que transcende as tradicionais linhas ideológicas, revelou nossa fonte. A equipe do Narrativas Brasil conseguiu confirmar que pelo menos um dos dissidentes foi indicado durante um governo de esquerda, o que torna a situação ainda mais complexa e demonstra que a preocupação é genuinamente institucional, e não partidária. Este ministro, em particular, teria expressado profundo descontentamento com o rumo que o tribunal vinha tomando. A reação dos ministros que não fazem parte do grupo dissidente tem sido de crescente preocupação.
Reuniões de emergência são realizadas quase diariamente para conter a crise. O clima nos gabinetes é de tensão extrema, com o temor de que a divisão se aprofunde e leve a uma ruptura completa. Para o ministro relator dos processos mais controversos, a situação é particularmente delicada. Fontes afirmam que ele está cada vez mais isolado, com apoio reduzido mesmo entre ministros que tradicionalmente votavam com ele. Um ministro que há poucos meses era visto como intocável, agora se encontra em uma posição de extrema vulnerabilidade dentro da própria corte. As implicações desta divisão para os processos em andamento são potencialmente sísmicas. Se o grupo dissidente conseguir formar maioria em julgamentos cruciais, poderíamos ver uma reversão sem precedentes de algumas das decisões mais polêmicas dos últimos anos, incluindo a anulação de condenações importantes. Estamos à beira de uma recalibração histórica do tribunal, avaliou nossa fonte. Dependendo de como a situação evoluir, poderíamos testemunhar uma virada jurisprudencial que mudaria completamente o cenário político e judicial do país, com consequências imprevisíveis para as próximas eleições e para a estabilidade institucional. Para milhões de brasileiros que veem as ações recentes do STF como politicamente motivadas, esta divisão representa uma luz no fim do túnel, a possibilidade de que o próprio tribunal corrija seus excessos. Para outros, no entanto, a divisão representa uma capitulação preocupante diante de pressões externas, levantando questões sobre a soberania judicial. Independentemente da perspectiva, o Brasil testemunha um momento histórico. As próximas semanas serão decisivas para o futuro do STF e para o equilíbrio de poder. Como diz o ditado, não há nó que não se desate, e parece que o nó da justiça brasileira está finalmente começando a se desfazer.